Bom, quem nunca olhou para uma pessoa e falou assim, nossa, você está com o seu rosto amarelo, você está anêmico. Dr. Adilson Fácio hoje fala a respeito de anemia. Conheça um pouco mais sobre essa doença, os sintomas e veja o que pode ser feito para a sua saúde. Hoje eu vou falar de um tema que eu acho que todos vocês que estão nos assistindo nesse momento já pararam para pensar ou já tiveram até a oportunidade de fazer esse diagnóstico. Quantos de vocês já se olharam no espelho ou olharam algum colega, algum familiar, alguém que chega para conversar com vocês e já não perceberam que a pessoa está amarela? Essa percepção de que muitas vezes nós estamos um pouco pálidos, um pouco amarelados, muitas vezes pode refletir uma situação corriqueira, às vezes uma noite mal dormida ou um cansaço extremo, mas na maioria das vezes, quando esse sintoma permanece ou se perdura durante o tempo, pode refletir um estado de anemia. E essa percepção de que a nossa face ou os nossos olhos estão um pouco pálidos ou amarelados é o principal elemento que faz esse diagnóstico, né? O diagnóstico de uma anemia. Mas nós temos que lembrar que a anemia não é propriamente uma doença sozinha. Ela acompanha muitas outras causas, né? Muitas outras doenças que incidem nas pessoas e que um dos sintomas é essa palidez, o que a gente chama de anemia. Na verdade, a definição de anemia é quando os nossos glóbulos vermelhos estão abaixo da contagem normal, né? E abaixo daquilo que é considerado o ideal para a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar. Como eu disse, é uma doença relativamente comum na infância, porém, ela incide também na idade adulta e muitas vezes é representada ou é uma consequência de, às vezes, um mau hábito alimentar, com a ingestão diminuída de alimentos que contêm ferro e proteínas. Então isso leva a uma queda desses glóbulos vermelhos e que se traduz clinicamente como essa palidez que a gente encontra na face. E além da palidez, outro sintoma que se acompanha com bastante frequência é o cansaço fácil, o desânimo, às vezes uma perda de apetite, outros sintomas que a pessoa, para fazer as atividades normais, ela já passa a se sentir um cansaço acima do que ela está acostumada ou aquilo que seria esperado pelo esforço que ela fez. Então, esse sintoma, junto com a palidez, é o principal indicativo para a pessoa procurar assistência médica e o diagnóstico de certeza realmente é feito através de um exame de sangue. Não é? A contagem dos glóbulos, que é feito um exame que a gente chama um hemograma ou um exame hematológico comum, já dá a dosagem tanto da contagem dos glóbulos vermelhos, como assim dos brancos e das plaquetas, que são outras células do sangue responsáveis pela coagulação. Então, confirmado esse diagnóstico de anemia através do exame de sangue, é muito importante que a gente passe agora a descobrir as causas dessa anemia, que muitas vezes se traduz pela uma perda de sangue, que a gente chama de uma perda de sangue que às vezes é visível, como quando o indivíduo tem uma hemorragia ou um trauma ou qualquer, né? E nas mulheres, quando elas têm uma menstruação um pouco mais volumosa, ao longo do tempo isso pode também levar a uma anemia, obviamente nos casos mais graves, né? Mas dependendo do tipo de anemia que é visualizado no exame de sangue, os médicos eles têm condição de pesquisar a causa. Muitas vezes é um sangramento intestinal que a pessoa não percebe, ou muitas vezes é um erro alimentar mesmo, né? É uma dieta deficiência em ferro e proteínas. Então, o passo mais importante para poder lidar com a situação de anemia é fazer o diagnóstico preciso de suas causas. Às vezes são causas simples, às vezes são doenças mais graves que precisam ter um tratamento específico. Claro que se tiver acompanhando a anemia uma outra doença, nós temos que fazer o tratamento, o diagnóstico correto e o tratamento correto para essa situação que está levando à anemia. Então esse é o passo mais importante do tratamento. É muito desaconselhável a gente corrigir simplesmente a anemia sem ter uma causa
específica que levou a esse estado de diminuição dos glóbulos vermelhos. Portanto, é importante sempre procurar um médico para procurar a causa que está levando esse indivíduo a ter uma diminuição dos glóbulos vermelhos, que a gente traduz por anemia. Então, de maneira geral, fazendo esse diagnóstico com o exame de sangue, nós temos que fazer um tratamento adequado. Mas antes disso, nós podemos fazer uma prevenção, e eu tenho que dizer aqui a importância da dieta, né? Uma dieta que contenha feijão, beterraba, outros tipos de raízes que são bastante ricos em ferro. Essa alimentação balanceada e com um aporte ideal de ferro já previne muito o aparecimento de uma anemia. Então, com essas dicas, eu quero desejar a todos uma excelente semana e sempre com muita saúde.